Aqui nós estamos todos reunidos, Um homem aparentemente caridoso, pedindo o teu amor. que se emociona ao falar com seus fiéis. Faça de mim Mas na verdade, o que se escondia por a trás tua deste vontade. homem? Antes de irmos adiante, deixamos claro que não estamos aqui apontando nada e nem desmerecendo credo, religião ou até mesmo crença. Nós da Fatos Descobertos respeitamos todas as manifestações religiosas e credos. E o conteúdo a seguir, claro, é fatídico. E tudo aqui falado são de nossa inteira responsabilidade, a título apenas de relembrar o caso que foi de extrema repercussão internacional. Sejam bem-vindos ao canal da Fatos Descobertos. Eu sou Osnilmar e você é sempre muito bem-vindo aqui. Para começar a falar desse assunto, antes eu tenho que refrescar sua memória sobre o que ocorreu com o médium, correto? Para que você entenda, claro, tudo direitinho. João de Deus trabalhava na casa de Dom Inácio de Loyola, que fica em Abadiânia, cidade entre Goiânia e a capital federal. E depois de muitas denúncias por parte de fiéis que frequentavam a casa, João de Deus foi investigado pela Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás por supostos crimes sexuais cometidos durante atendimentos espirituais. O médium João Teixeira de Faria, de 77 anos, é conhecido como João de Deus. O motivo da investigação, claro, foi por suspeita de crimes sexuais, que teriam sido cometidos durante atendimentos feitos na casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. O líder religioso ficou internacionalmente conhecido por fazer cirurgias espirituais em milhares de pessoas, entre elas celebridades internacionais e também políticos famosos. Agora, deixa eu te perguntar. Deixa aqui nos comentários a sua resposta. Você acha que tudo não passou de uma perseguição contra o médium? Segundo ele mesmo diz ter sido perseguido? E será se ele se arrepende dos atos que fez? Comenta sobre seu ponto de vista do caso aqui nos comentários. Bom, depois de vários relatos de dezenas de mulheres que se sentiram abusadas sexualmente pelo médium, não se trata de questionar os métodos de cura de João de Deus ou a fé de milhares de pessoas que o procurava. Não, não é isso. O advogado Alberto Toron, que defendeu e defende ainda hoje o médium, afirmou que o cliente negou as acusações e que ele estaria sim, naquela época, à disposição da justiça para os devidos esclarecimentos. Mas João de Deus nasceu no dia 24 de junho de 1942, no povoado de Cachoeira da Fumaça, que em 1953 foi emancipado e tornou-se o município de Cachoeira de Goiás. João é o caçula de 6 filhos. Ele se mudou com a família para Itapaci, cidade na mesma região onde nasceu, tendo estudado até o 2º ano do ensino fundamental, segundo narra o site da casa de Dom Inácio. João nunca aprendeu a ler ou escrever, precisando abandonar os estudos para ajudar no sustento da família. Bom, as experiências mediúnicas que João afirma em sua biografia é que a primeira experiência mediúnica que ele se lembra ocorreu quando ele tinha 9 anos de idade. Em 1951, segundo o médium, ele visitava familiares junto com sua mãe quando previu que uma grande tempestade ia cair sobre a região onde estavam. Conforme narra, ele teria apontado para casas, incluindo a de um dos seus irmãos, dele dizendo que ela cairia ou seria até mesmo inundada. De acordo com o relato, ele teria pegado a mãe pelo braço para que ambos saíssem do local antes do temporal. A mãe dele estaria sem entender o que se passava, mas resolveu se abrigar junto com João na casa de alguns amigos. E ainda segundo a biografia, a tempestade caiu e, conforme ele havia previsto, destruiu casas da pequena cidade. O homem narra que no dia seguinte ao temporal, ele caminhava próximo ao rio quando viu um clarão e ouviu uma voz o chamando dizendo que ele deveria procurar um determinado centro espírita. Ao chegar ao local, o diretor da casa teria se aproximado dele e perguntado se era ele, João Teixeira de Faria, dizendo que estava o esperando. Ele afirma que naquele momento desmaiou
acordando horas depois com várias pessoas ao redor dele, explicando que ele havia incorporado em seu corpo uma entidade espiritual chamada de Rei Salomão. Naquele dia, conforme relato, ele teria curado cerca de 50 pessoas. Ele teria iniciado no local os atendimentos espirituais. A fundação da casa onde João de Deus trabalhou teria começado a atender pessoas, realizando procedimentos chamados de cirurgias espirituais e ficando conhecido como curandeiro. Ele chegou a ser acusado na época por praticar ilegalmente a medicina. Depois também foi acusado de sedução de uma menina menor de idade, mas na época foi absolvido porque faltava provas. Mas o religioso já foi acusado também de atentado ao pudor, contrabando de minério e também assassinato, mas em nenhum dos casos foi julgado culpado. Na ditadura militar, ele se mudou para Brasília, onde trabalhava como alfaiate do Exército. Paralelamente, exercia trabalhos espirituais de cura, ganhando a proteção de militares. O médium fundou em 1976 a Casa do Inácio de Loyola em Abadiânia, a 100 quilômetros de Goiânia e a 100 quilômetros de Brasília. No local, ele continuava realizando os atendimentos espirituais de quarta a sexta-feira, recebendo pessoas de todo o país e do mundo em busca de amparo para problemas de saúde de diversos tipos. E o local ficou mundialmente conhecido depois que artistas de Hollywood foram ao local em busca de atendimento. Além disso, ex-presidentes da República, governadores, políticos e atores brasileiros também frequentaram a casa em busca de cura para a enfermidade. João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, que se apresentava como médium na casa do Inácio de Loyola em Abadiânia, Goiás, foi condenado a mais de 44 anos e 6 meses de prisão em regime fechado por 4 crimes de estupro, sendo 2 deles de vulnerável. O Tribunal Estadual considerou o estado de saúde e idade avançada do médium, condenado a 64 anos de prisão por diversos crimes. O médium estava cumprindo a prisão em regime domiciliar por ser do grupo de risco da Covid-19. Após o período em casa devido à pandemia, ele tinha voltado ao regime fechado no fim de agosto de 2021, depois de o Ministério Público oferecer a 15ª denúncia contra ele. A defesa, claro, argumentou que ele tem doenças crônicas e quase 80 anos de idade. Hoje, João de Deus cumpre pena domiciliar no local onde atendia seus fiéis. De aparência debilitada e sob cuidados de saúde e vigilância atuante do poder público sobre o médium. João de Deus anda totalmente debilitado, mas, segundo ele, ainda tem as forças espirituais e diz que a fé é inabalável. Agora, aqui entre nós, você acredita que tudo não passou de uma perseguição, como afirma João de Deus? Você acha que ele se arrepende do que fez? Bom, deixa aqui nos comentários pra gente saber, tá bom? Por aqui vou ficando, a gente volta a se encontrar segunda ao 12h15. Tchau!